Bem-vindo ao IFSPcast. Eu sou o Gabriel, quem editou esse vídeo aqui para o YouTube, e eu gostaria de dizer que contamos com problemas de instabilidade, e que esse episódio está disponível em todas as plataformas, com os links aqui na descrição. Se gostar, deixe seu like e estamos abertos a sugestões aqui nos comentários. Dito isso, fique com o podcast. Olá, bem-vindo ao nosso podcast, eu sou a Giane. Eu sou o Abner. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. E nós somos o IFSPcast. Hoje a gente vai discutir sobre um tema que foi sugerido pelos ouvintes, que foi a astrofotografia e a captação de imagens do espaço. E para isso, nada melhor que falar com um especialista. Então, a gente tem a honra de receber Lielson Pereira, que é um mestrando de astronomia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Primeiro de tudo, para começar com o nosso podcast, eu gostaria que vocês apresentassem para o público, para as pessoas que não te conhecem, e falar um pouquinho sobre a sua formação também. Meu nome é Lielson Pereira, de Minas Gerais, a cidade pequenininha lá no alto de Jequitinhonha, chamada Capelinha. Já tem diminutivo até no nome, né? Eu vim para São Paulo em 2013 estudar astronomia. Antes de vir para São Paulo, eu comecei a fazer engenharia mecânica na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que é uma universidade que o campus que eu estudava era o campus de Diamantina. Bom, em 2013 eu fiz a transferência externa para cá e comecei, de fato, a minha graduação em astronomia, né? Bom, só uma informação que no Brasil, nessa época, olha só, tinha apenas a USP e a UFRJ, em parceria com o Observatório de Valongo, que ofereciam cursos de graduação em astronomia. E aí eu me formei aqui, depois surgiram outros cursos também de astronomia nível graduação, por exemplo, em Sergipe, no Rio Grande do Sul, e eu me formei aqui. Depois eu também me formei em física em 2018, 17 eu formei em astronomia, 18 eu formei em física, e agora eu estou fazendo meu mestrado, trabalhando com a busca de exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas, e ao redor de binárias eclipsantes. A maioria das estrelas que estão no céu, na verdade, já é um paradigma em astronomia. Elas fazem parte de sistemas múltiplos, né? Não é só uma estrelinha, não é só um pontinho que está ali. E aí, basicamente, eu busco planeta ao redor dessas estrelas que são a maioria das estrelas que tem no universo. Uma coisa fantástica, assim, que nos últimos anos, de certa forma, os astrônomos meio que deixaram de lado, porque a gente estava, não de lado como uma opção, né? Porque a gente tinha uma prioridade ou uma necessidade de encontrar, sei lá, uma Terra 2.0, um sistema solar 2.0. Então, meio que naturalmente, as pesquisas foram seguindo para a busca de planetas ao redor de estrelas isoladas, né? Então, basicamente é isso. É possível tirar fotos do espaço mesmo com equipamentos não tão sofisticados? De que forma? Isso é uma pergunta muito boa. O que acontece? Antigamente, as pessoas observavam o céu, né? Mesmo sem ter algum equipamento. Então, só que, o que acontece? O nosso olho, ele tem uma limitação natural, né? Ele tem uma capacidade de captar luz que é muito diferente de um equipamento que você tem, uma câmera, um celular, ou um telescópio, que está acoplado com uma câmera ali, por exemplo. Mas é possível sim. Então, se for resumir a resposta, vamos pensar, sim, a gente pode fazer... eu já fiz algumas gambiarras, né? De colocar meu telescópio e aí colocar meu celular do lado ali, ajustando e tudo mais. Mas eu tenho amigos muito mais espertos que já construíram aparatos mecânicos mesmo para acoplar o próprio celular. Mas tem muitos telescópios que vêm com essa possibilidade já. Às vezes já compra, ele tem um adaptadorzinho ali que você já coloca e dá para ver. O que acontece então? O nosso olho tem uma capacidade de observação, e quando você começa a apontar esses telescópios, esses pequenos equipamentos, às vezes você consegue tirar fotos fantásticas com um mínimo. Você fala, caramba, com isso eu consigo fazer determinadas observações que com o olho eu não consigo. E aí tem outra coisa que é importante também, que quando você em geral usa algum equipamento, posteriormente você pode tratar essa imagem, né? Você pode não aplicar filtros, mas fazer pequenas correções, como aqui está meio saturado, vamos deixar uma média de contagem de fluxo, mudar a questão das temperaturas, né? Em diferentes... Eu não trabalho muito com essa parte de astrofotografia em si,
tenho ideias de equipamentos muito bons e não tão caros para comprar e falar, vamos montar um equipamento assim. Com não muito dinheiro, você consegue montar esses equipamentos hoje. Bem, a próxima pergunta que separaram é um pouco mais relacionada a essa parte da astrofotografia, que é com a evolução da tecnologia como um todo, os processos foram mudando e foram ficando cada vez mais ricos em detalhes. Então, quais são os principais meios de fotografar o espaço que a gente os principais processos que a gente usa hoje? Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer um paralelo, né, nessa resposta, eu vou fazer um paralelo entre como os astrônomos, entre muitas aspas, astrônomos profissionais trabalham utilizando grandes telescópios no espaço e tudo mais, e explicar também como que não precisa, talvez, de um grande equipamento e tudo mais. O que eu acho mais interessante, independente disso aí, é que os equipamentos mais simples, hoje eles são mais democráticos, né? Você pode, com pouco dinheiro, vai ali e compra. Mas do ponto de vista de astronomia profissional, a gente tem telescópios que a gente manda para o espaço, grandes espelhos, sei lá, 2, 3... tem projetos para enviar espelhos cada vez maiores, e aí esses espelhos trazem como que eu posso dizer, uma eficiência maior na coleta de luz, né? E aqui na Terra, por exemplo, você pode você tem grandes telescópios, tem telescópios pequenos. O que é legal é a parte da robótica, né? Que muitos desses equipamentos você pode montar ali o aparato, programar certinho a sua observação, programar tempo de exposição, enfim, uma série de coisas que dá para... Mas o que eu acho mais interessante é que a maioria dos equipamentos hoje, eles não são tão caros, eles são acessíveis, né? E antigamente, claro, aí você vai às vezes acoplando um equipamento no outro e aí vai chegando numa técnica mais apurada para obter a imagem, né? Porque tem a parte da astronomia moderna hoje, não é mais aquela astronomia que eu ia lá com o olho e observava, né? Não apenas na parte profissional, não existe essa coisa do astrônomo ir lá e ficar na ocular para fazer o seu estudo. E hoje, basicamente, tudo é eletrônico. Então, você consegue programar meu computadorzinho aqui para ele... telescópio, aponta nessa direção. Aí ele vai e aponta lá, fica tanto tempo pegando uma imagem dessa regiãozinha do céu e acompanhando a rotação da Terra. Hoje isso é muito comum você comprar telescópios que já tem esses sistemas de motores, de rotores, né? Em 1990, o telescópio Hubble foi lançado ao espaço, trazendo diversas novas inovações e novas descobertas para a astronomia, por meio da sua precisão na hora de capturar as imagens. Então, ele é um telescópio refletor, cujo principal elemento é um espelho de 2,4 metros de diâmetro. Como que são formadas, captadas e enviadas essas imagens? Bom, independente de ser o telescópio Hubble ou um telescópio em terra, a gente sempre tem um sistema óptico, né? Um sistema óptico que, em geral, é combinação de espelhos. No caso aí, o Hubble um telescópio refletor, né? Que tem um espelho, e aí a luz incide nesse espelho e é direcionada para um outro espelho, ou então para uma... Agora vem a parte mais interessante, uma CCD, né? Que é uma tecnologia que foi desenvolvida com essa demanda de astronomia, né? E aí essas coisas, você pega isso, coloca um espelho grande, acopla uma câmera e manda isso para o espaço, você acaba, quando o fato de estar no espaço, vai driblando de efeitos da nossa própria atmosfera, né? Vai desde nuvens, vai desde poluição atmosférica, uma série de coisas, umidade e tudo mais. Então, juntando toda essa informação de ter um grande equipamento, um sistema óptico muito eficiente e um espelho grande, e isso fora da atmosfera da Terra, sem dúvida é o que está por trás dessa... Bom, se a gente for pensar em 1990, a tecnologia com a qual o Hubble foi lançado não era tecnologia tão de ponta assim, né? A gente pode pensar, 1990, como que era a internet? Como que era isso? Como que era aquilo? Se a gente for ver bem, ele foi lançado com uma tecnologia mínima, mas foi uma tecnologia suficientemente boa e bem pensado, cada componente óptico, cada coisa para minimizar
qualquer coisa que pode ter influência do ponto de vista de mecânica, né? Mecânica do espelho, mecânica isso aqui tem que ficar nesse ângulo. Então, foi uma série de coisas que falam, ok, tá funcionando muito bem. Bom, mas é mais ou menos, né? Quando ele foi lançado, na verdade, ele foi lançado meio míope pro espaço, né? O pessoal gastou muito dinheiro para consertar o Hubble, porque ele foi lançado, aí teve uma dificuldade lá, e aí as pessoas subiram lá, onde estava o satélite, e consertaram ele em órbita ainda. Isso é algo... Eu acho que talvez seja um dos grandes feitos da própria missão Hubble, não apenas a ciência por trás, né, em termos de astronomia, mas nessa coisa também de lançar coisas extremamente complexas para o espaço e conseguir dar manutenção. Mas isso aí gastou muito mais dinheiro, por exemplo, do que o próprio lançamento dele. Daria para lançar outro Hubble com o dinheiro da manutenção que foi feita. Bom, agora falando um pouco mais especificamente sobre imagens do espaço, eu queria que você falasse como são analisadas as imagens do espaço e de que modo são tiradas as conclusões delas. Pois então, isso aí depende muito da missão espacial. Tem missões que elas fazem uma espécie de um pré-processamento ainda, e são as mais modernas, né? Ainda lá no espaço. Mas o que em geral acontece é o seguinte: você tem um satélite lá, está orbitando a Terra com determinada velocidade, mas essa órbita que qualquer satélite dá, isso aí não é específico do Hubble, em geral eles entendem muito bem qual vai ser a trajetória do satélite. Ok. E aí, de uma estação em Terra, as pessoas têm essa parte de fazer... Vamos fazer o download, entre muitas aspas, o download daquelas informações. Quando eu falo informações, são dados, né? São espectros, são fotometrias, uma série de coisas que o pessoal faz no espaço, e aí eles conseguem saber se determinado objeto variou o brilho, ou saber a própria composição química de determinados objetos que estão lá no espaço. E basicamente esse é o processo. Varia de missão para missão, mas tem missões que tem um pré-processamento dos dados lá em cima, e depois é mandado, de certa forma, o filé mignon, né, para os cientistas fazerem as análises. Mas é isso, tem em geral, várias estações, já não é uma estação só em Terra, que vai captando esses dados sempre que o satélite está num alcance ali, ou está numa determinada posição com respeito à órbita, né? Além da análise de imagens, há técnicas de estudo da luz e da radiação emitida por corpos celestes na astronomia. Como é possível determinar as propriedades e a composição destes corpos celestes por meio dessas técnicas? Bacana. Isso aí, basicamente, essa técnica que está por trás de saber a composição química de qualquer objeto e tal, é uma técnica que a gente chama de espectroscopia. Eu vou explicar essa técnica aí mais no sentido de uma estrela, né? Vamos pensar numa estrela como uma imensa bola de gás que está produzindo energia. Na verdade, essa foi uma definição que eu, curiosamente, ouvi uma vez no filme do Rei Leão. Eu não lembro das personagens, mas tinha sei lá, eles estavam olhando, o que são aquelas bolas? Acho que tinha um timão, o que são aquelas bolas que estão no céu? Um falou, é um vagalume, não sei o quê. Mas elas são imensas bolas de gás que estão produzindo energia lá em cima, e que o processo que está por trás disso é a fusão nuclear, né? E aí vai fundindo. Vamos imaginar uma estrela como uma panela de pressão que vai cozinhando elementos. Hidrogênio transforma em hélio, e por meio da fusão nuclear vai produzindo elementos seguindo a tabela periódica até chegar no ferro, por exemplo. Isso aí é a produção típica para estrelas, sei lá, como o Sol. O Sol pode produzir elementos até o ferro, mais ou menos, né? Cada elemento tem uma taxa, né? Isso depende da massa da estrela. Mas cada um desses elementos, agora que vem a parte de explicando a técnica, ó. Cada um desses elementos deixa uma assinatura, uma coisa que a gente chama espectro da estrela. E aí, quando a gente pega esses equipamentos e faz a espectroscopia, é basicamente pegar sei lá, tem aquela coisa do Pink Floyd, né? Que tem um desenho e tem um arco-íris. A gente pega a luz que vem da estrela, faz aquele processo, e aí a gente vai identificando regiões que trazem essas informações. Por vezes são linhas
franjas escuras, que são as absorções de toda aquela luz que saiu do interior da estrela, aí foi tendo contato, absorvendo, reemitindo e tudo mais, dentro das camadas da própria estrela. E aí esses elementos, quando a gente capta isso com o telescópio e tudo mais, você consegue perceber, esse elemento aqui é o ferro, esse elemento aqui é o hidrogênio. Aí você consegue depois, com as análises, perceber que esses elementos químicos estão presentes na atmosfera da estrela, né? Então é basicamente pela técnica de espectroscopia que a gente sabe a composição química dos elementos, das estrelas, talvez da própria atmosfera de planetas e tudo mais. Nesse ano, uma sonda Mars Reconnaissance Orbiter, ela completou 15 anos de lançamento. E ela foi até Marte, ela busca água na superfície, alguns metais, ou até as temperaturas na atmosfera. E junto com ela, nela tem acoplada 3 câmeras. Elas têm nomes próprios e elas têm um impacto muito grande no mundo científico ou na análise do planeta Marte como um todo, no entendimento de como ele funciona. Bom, em geral, quando você lança essas naves espaciais e tudo mais, você manda um monte de equipamento para fazer diversas análises. São análises de, sei lá, por exemplo, Marte tem uma atmosfera muito tênue. Sem dúvida, cada missão que vai tem um equipamento que vai ficar responsável de entender como que vai ser qual que é a composição química da própria atmosfera. A técnica pode variar muito e conforme vai passando o tempo, novas técnicas são desenvolvidas para fazer a mesma coisa. Eu não sei falar exatamente aqui, por exemplo, o que cada uma dessas coisas ficaram responsáveis. Mas, às vezes, você lança um equipamento que tem a função de ser um radar, e aí aquilo emite um pulso, e aí aquele pulso chega até a atmosfera, a superfície do planeta, é refletido e depois é captado lá em cima por algum equipamento. Então, provavelmente vai ser um desses aí, porque isso aí traz informação, por exemplo, do relevo do planeta, né? Basicamente, é uma técnica muito empregada hoje. Na Terra, por exemplo, a gente usa isso. Quando a gente vai estudar a Amazônia, quando a gente vai estudar os Andes, para saber qual que é a altitude de determinado lugar, todas essas informações. E às vezes você quer saber também se a superfície dos planetas eles estão variando por algum processo talvez interno, sei lá, como vulcanismo, como tectonismo, alguma coisa assim. Hoje, por exemplo, na Terra a gente consegue fazer isso com vários satélites que a gente lança. A gente consegue saber se alguma informação, por exemplo, do deslocamento de placas tectônicas. Olha que negócio fantástico. Só que a gente não está tendo a informação interna da Terra, né? Mas a gente está vendo como que a superfície tem se comportado ao longo do tempo e aí a gente infere essas informações por trás, né? Então, tem muitos desses equipamentos, por exemplo, que foram desenvolvidos não por astrônomos, por geofísicos, por exemplo. Que estão interessados em estudar. Da mesma maneira que a gente tem a parte que o pessoal estuda os processos físicos que acontecem no interior da Terra. Aqui, o pessoal faz uma espécie de uma geofísica, não sei se é o nome, mas deve ter um nome mais adequado para Marte, né? Geo é Terra, mas seria uma espécie de uma geologia ou geofísica de outros planetas. Isso aí não apenas para Marte, já foi feito para Vênus e muitos outros. Mas cada um desses planetas tem uma particularidade. Por exemplo, Vênus tem uma atmosfera muito densa. Então, certas técnicas que a gente usa para Marte não funcionariam em Vênus. Porque a gente não conseguiria, por exemplo, talvez ter um pulso com aquela mesma frequência, enfim. O que eu quero dizer é que aqui vocês citaram 3 equipamentos, mas certamente foram muitos, mas muito mais do que isso. E às vezes que não com propósitos tão claros, né? São equipamentos que vão ali, às vezes, de carona na missão e fazem descobertas fantásticas também e tudo mais. Existem algumas fotografias do espaço que conseguem revelar objetos que são visíveis a olho nu, como, por exemplo, nebulosas e galáxias. São usados os tipos de astrofotografia Deep Space, que são capturas de imagem além do nosso sistema solar por telescópios. Como esse método funciona e de que forma ele é possível de ser feito?
O nosso olho ele tem uma limitação, em astronomia a gente chama de magnitude, né? A gente consegue ver objetos, por exemplo, até com magnitude 6. E é uma escala que é assim, enquanto maior o número, mais fraco é o objeto. E aí pode ter objetos com magnitude positiva, sei lá, 10, e pode ter objeto com magnitude menos 10. Qual que é o mais brilhante? O brilho aparente, o que tem magnitude menos 10. É uma escala trocada, né? Eu tô falando isso porque é o seguinte, o nosso olho, então, ele está limitado a observar objetos, mesmo assim, escureceu, eu vou ali fora e vou observar alguns objetos. Eu vou ver um pontinho aqui, um ali. Se eu estiver em São Paulo, provavelmente eu vou ver bem menos do que, por exemplo, se eu estiver em Minas ou qualquer outro lugar. Mas o nosso olho, ele é limitado a esse número 6 aí. Significa o quê? Que objetos com brilho menor, sei lá, 5, 4, 3, 2, 1 e por aí vai, a gente conseguiria pegar com o nosso olho. Beleza. Se eu pego um binóculo, as coisas já começam a mudar. Se eu pego um outro telescópio, já começa a mudar. Um telescópio com uma abertura maior. Se eu pego agora um telescópio e mando para o espaço. Independente de estar no espaço ou não, dependendo do equipamento que você utiliza, você consegue, mesmo aqui da Terra, já ver que eu digo de captar determinadas informações, né? Aí, com respeito a essa técnica do Deep Space aí, é o seguinte, a gente às vezes, por vezes a gente faz fotografias e a gente coloca lá o nosso celular, nossa câmera com um determinado tempo de exposição, né? O nosso olho não tem como fazer isso, nosso olho é como se fosse um frame, pum. E aí ele tem o próprio, sei lá, o nosso sistema nervoso mesmo tem um time de pegar aquela informação, processar, o nosso cérebro processa isso e a gente consegue, tô vendo isso. Só que nessa técnica de imagem profunda, vamos colocar esse termo também, o que acontece? Você coloca, deixa captando isso, então você acaba coletando luz de um mesmo objeto por mais tempo. Então esses equipamentos, eles vão favorecendo você a acumular o brilho ou os fótons que a gente fala, né, que são as partículas de luz, são partículas que carregam essa informação da luz, e aí a gente vai coletando cada vez mais fótons. Coletando mais fótons, isso aí acaba propiciando a gente descobrir objetos mais fracos. Então, se de certa forma nosso olho fosse capaz de ir acumulando, a gente conseguiria talvez ver nebulosas. Não, na verdade tem nebulosas que é possível ver a olho nu. Se não estou enganado, a própria nebulosa de Orion, se você olhar assim meio de cantinho de olho, e se você estiver lá em Minas, num lugar bem pacato, bem distante da cidade, você conseguiria ver isso. Não apenas Orion, mas você consegue ver outras nebulosas também. Você não vai conseguir ver galáxias, por exemplo, sei lá. Bom, a gente vê as nuvens de Magalhães, por exemplo, que são galáxias satélite à nossa Via Láctea, né? Mas você vê que uma coisa meio borradinha, assim. Você não consegue resolver. Falar, eu consigo ver estrelinha por estrelinha. Então, essa técnica aqui tá essa técnica de Deep Space, ou Deep Field, às vezes a gente vê também é basicamente uma grande exposição. Agora, para fazer um link com essa coisa do telescópio espacial Hubble, uma outra curiosidade. Em um determinado momento, o pessoal que pensou na missão Hubble, eles quiseram fazer um teste. Eles pegaram uma regiãozinha muito pequenininha do céu, escura, completamente escura. E aí eles deixaram o telescópio Hubble apontando naquela mesma regiãozinha escura, um pedacinho desse tamanhozinho, por muito tempo. Quando eles revelaram a imagem, eles ficaram surpreendidos. Foi depois vocês podem colocar aí na internet, coloca Hubble Deep Field. Você vai conseguir ver imagens fantásticas que foram dessas regiões aí, dessa regiãozinha pequenininha, que aparentemente não tinha nada, e aí foi fazendo uma exposição com muito tempo. Eu não sei, talvez tenha chegado até meses essas exposições. Imagina uma regiãozinha pequenininha do céu e você fica captando informação dali, por meses. E depois você processa essas imagens, trata essas imagens, e quando revelou, o pessoal identificou
milhares de galáxias. Galáxias, não é milhares de estrelas, milhares de galáxias. Uma regiãozinha que era escura. Ou seja, o nosso olho está muito mais distante disso e além dessa não capacidade de acumular, né? A gente só vê frame. E com essa tecnologia, com essa coisa de captar os fótons, a gente chama de fotometria, é um nome bem intuitivo, né? Vai captando os fótons por muito e muito tempo, e aí, de certa forma, é linear. Se você tiver eu apontei por 2 segundos e consegui captar 100 fótons. Em geral, é lineado, tipo, se eu deixar o dobro do tempo, eu vou ter o dobro de fótons. Se eu deixar o triplo do tempo, eu vou ter o triplo de fótons. Então, foi isso que aconteceu com o Hubble. Ele foi deixando tempo suficiente para ir aos poucos revelando aquelas imagens. Em 2019, a Kate Bowman e a sua equipe desenvolveram um algoritmo que permitiu gerar a primeira imagem de um buraco negro. E como isso foi possível se os buracos negros eles não emitem nem refletem a luz? Isso aí foi eu lembro quando anunciaram essa descoberta, né? Eu tava fizeram um evento, a gente fez um evento aqui no IAG para isso. Em geral tem os press releases que o pessoal vai ter a gente fez uma descoberta fantástica aí vamos fazer uma reunião para apresentar a descoberta, né? Isso é algo bem comum na ciência quando tem. Eu me lembro, por exemplo, desse aí, me lembro das ondas gravitacionais, do bóson de Higgs e tudo mais. Eu já tô velho, né? Mas, enfim, o ponto ali talvez tenha sido um grande reflexo, uma grande ideia do que é a astronomia moderna hoje, ou a ciência moderna, né? Que é o seguinte, a gente sabe que buraco negro não emite luz. Beleza, a gente sabe pelo Einstein, por vários estudos e tudo mais. Ok, isso pela natureza do objeto. Só que esses objetos, por vezes, eles estão acretando matéria, né? E aí tem uma regiãozinha ali próxima, que é o que a gente chama de horizonte de eventos. Foi uma área de estudo de vários cientistas, Stephen Hawking, muitos outros, e muitos brasileiros também. E aí essa descoberta da Kate foi o seguinte, que ela fez o processamento dos dados que estavam por trás de uma campanha. Ela simulou, né? Ela simulou como deveria ser a imagem de buraco negro. A imagem não é uma fotografia, isso é um termo que às vezes a gente vê errado, mas é uma imagem, que é o quê? Tiveram vários radiotelescópios espalhados pelo globo da Terra, que trabalharam num sistema que a gente chama de interferometria. Bom, uma antena de rádio, vamos pensar numa antena de rádio isolada. Uma antena de rádio, ela não vai nos retornar uma fotografia, uma figura, né? Ela vai tornar uma imagem. Por quê? A gente não necessariamente está observando o objeto, a gente está observando tudo que está acontecendo ao redor do horizonte de eventos do buraco negro. Então, o que aconteceu foi que, com essa técnica de interferometria, foi possível resolver essa região aí ao redor do buraco negro. E aí a gente às vezes vem chamando de silhueta. A gente conseguiu ver a silhueta do horizonte de eventos, do horizonte de evento do buraco negro. Então a gente sabe mais ou menos onde o buraco negro está lá, porque a gente está conseguindo, a partir da técnica de interferometria, saber o que está em volta, saber o que está no horizonte de evento. O que está em volta pode ser gás, poeira, alguma coisa sendo acretada, alguma estrela que está caindo ali dentro, uma série, nuvens moleculares, que são grandes nuvens cheias de gás que estão distribuídas aí pelo universo. E essa descoberta também foi ao redor de um buraco negro supermassivo, né? Um buraco negro que está no centro de... Isso é um paradigma também, quase, que a gente acredita que no centro de todas as galáxias espirais provavelmente existe um buraco negro supermassivo. São buracos negros de milhares de vezes a massa do Sol, por exemplo. Então é algo muito, muito surpreendente. E em 2019, então, a Kate ela trabalhou com a parte de fazer a sincronização desses dados, fazer uma
uma composição de informação de cada um desses radiotelescópios para concluir e chegar no final aquela imagem reflete tudo que está ali ao redor do buraco negro, né? Em fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, que estava prestes a sair do Sistema Solar, virou para a Terra e tirou uma famosa fotografia que é conhecida como o pálido ponto azul, onde a Terra aparece com apenas um pixel azulado no meio de um raio de luz. Durante todos os seus estudos sobre o espaço e sobre todas as galáxias e o universo, você já parou para refletir muito sobre a imensidão de tudo e do universo? Cara, que pergunta difícil. Mas vamos lá, ó. Isso é um fato interessante, ok? Em 1990, a pedido de um grande divulgador científico, o Carl Sagan, essa imagem aí foi feita. Na verdade, foi ele que apelidou essa coisa do pálido ponto azul, né? Ele falou, como seria se a gente visse a Terra, só que uma espécie de uma selfie, né? Vamos fazer uma selfie da Terra. Vamos mandar uma nave lá e vamos fazer uma selfie da Terra. Porque a gente não sabia, né? O máximo que a gente sabia que a Terra era azul e tal foi aquela coisa dos astronautas virem lá como que era e tudo mais. Só que a essa distância, a distância que a Voyager já estava, é algo que, por exemplo, a gente hoje ainda não conseguiu transpor essa distância, né? A gente, sei lá, algo que a gente produziu um equipamento aqui, uma nave, Paraná, e lançou isso, e aquilo do nada faz uma foto, do nada não, vai. É muito, muito, muito interessante. Tem essa foto, eu tenho a impressão que essa foto aí é que a Terra aparece mais ou menos na região ali do anel de Saturno, né? Tem uma assim que é fantástica. Aí você vê a Terra assim, uma coisinha desse tamanhozinho Vamos lá, agora vamos colocar um pouco mais o pé na resposta. A gente está num planeta dentre 8 ou 9, dependendo se você quiser colocar Plutão ainda e tal, como parte do Sistema Solar, mas o Sol é apenas uma estrela de 200 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. Então, se a gente for ver bem, e a Terra também é um planetinha bem pequenininho, né? Se for ver em comparação com os demais, né? Tem ali o Mercúrio, que é menor, tem Vênus, que é tamanho comparável, Marte, que é tamanho comparável também, mas os demais são muito grandes, muito grandes. E, na verdade, é bem comum, na verdade, a gente tem descoberto, eu trabalho nessa área de buscar planetas, a gente tem descoberto muitos planetas muito maiores, muito diferentes dos planetas que tem no Sistema Solar. Mas, para fechar aí a digressão, o que acontece? Lembra lá da parte do Hubble, num quadradinho desse tamanhozinho que colocou lá e revelou milhares de galáxias? Então, se a gente for ver bem, é um planeta, a Terra é um planeta que está orbitando o Sol, e é apenas um de 8, e aí você tem várias estrelas que estão por aí, carregadas de planetas também, e aí você vê que essas estrelas já estão dentro de galáxias, o Sol pertence à Via Láctea, tem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, mas você tem bilhões de galáxias, então você tem uma possibilidade imensa de ter outros planetas, ou uma outra Terra, ou formas de vida. Eu acho fantástico, porque a gente... seria muito desperdício de espaço, né? Se não tivesse, não tivesse outra, entre muitas aspas, se tivesse uma outra Terra, né? Se tivesse um outro lugar habitado ou habitável, né? Um lugar que pudesse talvez desenvolver vida tal como a gente conhece aqui na Terra. Apesar da gente não saber o que é vida direito, né? A gente não sabe definir muito bem o que é vida. A gente, em geral, define formas de vida, mas a gente não sabe direito o que é vida. A gente fala, a gente tem ali uma bactéria, a gente tem um vírus, a gente tem o ser humano tem, sei lá, lagartixa, tem um monte de bicho, e a gente sabe que isso é vivo. Isso tem uma estrutura ali que ele nasce, ele alimenta, ele reproduz e tudo mais, e fecha um ciclo. Mas é algo... talvez isso aqui é muito mais uma pergunta filosófica do que científica, né? Mas eu espero, por exemplo, que a gente... E acredito que deve existir vida em outros lugares, que deve existir
toda essa complexidade que a gente percebe na Terra, a gente provavelmente isso aí não é, eu não acho que deva ser uma característica única da Terra, né? Eu imagino que tem condições necessárias e suficientes em outros lugares também para desenvolver vida. A gente só não encontrou ainda, né? Ou eles também não nos encontraram ainda, né? Tem isso. Uma pergunta um pouco fora da curva a respeito de com que você trabalha, né? Com que você estuda. Você já descobriu algum planeta e já chegou a nomear ele? Ou descobriu uma coisa muito parecida com a Terra? Ou alguma coisa que chamou muito a sua atenção? Cara, vamos lá. Eu trabalho hoje com a busca de planetas ao redor de binárias, né? Só que uma dessas binárias aí, uma dessas estrelas que compõem o Pá, é uma estrela que a gente chama de estrela evoluída. É uma estrela que já morreu, na verdade. Uma dessas estrelas, na verdade, é uma anã branca, que vai ser o que o Sol vai virar quando o Sol morrer daqui a, sei lá, quase 5 bilhões de anos. Beleza. Então, de certa forma, o que eu tô querendo encontrar é um planeta, ou planetas que sei lá, talvez sobrevivam, ou talvez se formem desse material. Quando a estrela morre, ela elimina todas aquelas camadas ali que produziu todos aqueles elementos químicos e vai povoar, vai poluir o ambiente por aí. E aquele material, ele é reciclado, ele pode ser utilizado novamente para produzir outras estrelas e tudo mais. E nessa coisa dos nomes, até um tempo atrás, não eram descobertos tantos planetas. Pra você ter noção, o primeiro planeta descoberto, ele foi em 95. Provavelmente muitos de vocês não eram nem nascidos, né? Eu tinha 2 anos, quando descobriram, de fato, um planeta que estava orbitando outra estrela, que não era o Sol, no caso, né? E uma estrela tal como o Sol, uma estrela que está ali ativa, produzindo energia, e vai ficar produzindo por muito tempo. No caso, eu estou buscando um planeta ao redor de estrela que já morreu, mas eu quero saber o que vai acontecer, talvez, com a Terra, com Júpiter, o que vai acontecer depois disso, né? E binários pelo fato de ser a multiplicidade. Mas essa coisa do nome aí, hoje em dia, muitas vezes é um código que você se refere a uma estrela, mas eu posso apelidar meus planetinhas, sabe? Os planetinhas que eu posso vir a descobrir. Mas do ponto de vista científico, não. Do ponto de vista científico, a gente está agora descobrindo em escala planetas, né? Bastante, por exemplo, um número aí. Eu fiz uma apresentação de um seminário há um tempo atrás, e aí na data do seminário, o pessoal já tinha ali o sample, né? Já tinha 4.000 planetas descobertos, 4.200 planetas descobertos. Recentemente, a gente, agora na pandemia até, mais ou menos no mês de abril, a gente submeteu um paper relatando a descoberta de um planeta naquele cenário que eu falei lá, o cenário que uma das estrelas já é uma anã branca. E foi fantástico, a gente apontou o telescópio, analisou todos os dados, coletamos dados aí de 20 e tantos anos, e aí a gente conseguiu concluir, a partir da análise desses dados de 20 e tantos anos, que tem um planeta ali. É um planeta que tem uma órbita mais ou menos de uns 24 anos ao redor da estrela, e das estrelas, né, do Pá. E aí, ele tem uma massa ali de coisa de alguns Júpiteres. Então, é um planeta grande até, um planeta não tão... não é como a gente tem no Sistema Solar, né? Então, essa coisa do nome aí, em geral, é difícil de nomear tudo, mas vira e mexe, a gente às vezes sai alguma campanha, alguma coisa assim, para nomear alguns sistemas especiais, assim, alguns sistemas especiais. Descobrimos aqui por exemplo, o TRAPPIST-1, que é um sistema. TRAPPIST por conta do nome do telescópio que tem observado, TRAPPIST-1 porque foi de fato um sistema que identificou um monte de planetas em volta e tudo mais. Eu tinha uma questão sobre satélites quando a gente manda para fora da Terra, que, se eu não me engano, a Voyager 2 ou a 1, quando a gente enviou elas, depois a gente chocou elas com um planeta. Jogou na atmosfera dela. Eu queria que você falasse, tipo, por que a gente faz isso? Por que a gente joga numa atmosfera para destruir um satélite que custa, sei lá, bilhões de dólares? Tá, tem algumas... Hoje em dia, os lançamentos das missões, eles têm políticas agora que estão por trás dessa coisa, para a gente não poluir tanto o espaço,
Isso é a primeira pergunta. Você precisa dar espaço para outro satélite ter a mesma órbita, por exemplo. Então, às vezes, o satélite é destruído por conta disso. E outra coisa também é a questão de retornar ele, né? Às vezes, as missões que foram lançadas antigamente, elas não tinham essa preocupação. Então, tanto poluiu o espaço e, ok, como que a gente pode acabar com isso e limpar de alguma maneira? Vamos destruir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você lança uma missão, você precisa dar um jeito de ir lá buscar. Você precisa ter um combustível suficiente para ir e para voltar. Isso aí se não estou enganado, é uma resolução do COSPA, que é uma instituição que fala um pouco sobre esse direito de usar o espaço, né? Porque o espaço, ele foge de qualquer demanda, né? Do tipo, não é fronteira, né? Como que você vai definir, aqui quem pode explorar, aqui quem pode colocar um satélite aqui é o Brasil, quem pode colocar um satélite aqui são os Estados Unidos, quem pode colocar aqui é a China, aqui é a Rússia. Não tem muito essa política, né? Então tem que ter uma certa unidade para lançar essas coisas aí. E já aconteceu também, agora você falou aí, eu lembrei, de o pessoal destruir determinadas missões porque elas estavam infectadas. O que eu quero dizer com infectadas? Elas foram lançadas e aí eles descobriram que tinha alguma forma de vida que subiu daqui da Terra para lá. Em geral, essas naves, assim, elas estão esterilizadas, uma série de procedimentos para limpar, para a gente eventualmente, vamos supor que em Marte tivesse condição de desenvolver uma determinada forma de bactéria e aquela bactéria vai na nave. Tem toda uma questão biológica aí que a gente vai influenciar naquele possível ecossistema que pode existir lá. Tanto que existir, a gente tem que pensar em proteger, quanto também não forçar o surgimento de algum ecossistema ali, né? Então, às vezes as missões são destruídas por conta disso, às vezes é porque é mais barato também, mais barato pegar e destruir lá, por vezes já foi destruído em Júpiter, no Sol também, muitas vezes o pessoal lança no Sol, rapidão já resolve, é incinerado. É muito legal, né, ouvir você falando sobre essa parte da astronomia e sobre as pesquisas que você faz com tanto carinho. Só que hoje em dia a gente percebe aqui no Brasil, muitas vezes a pesquisa científica ela não é tão valorizada quanto deveria. Então, você poderia falar um pouquinho sobre qual a importância da pesquisa científica hoje em dia e da divulgação científica? Qual papel ela tem nisso também? Bom, vou colocar uma posição pessoal aqui, que eu vejo que a minha crítica, na verdade, é muito mais voltada ao academicismo. E aí, vários problemas vão sendo amarrados isso, né? Sei lá, as universidades brasileiras... isso foi uma coisa que, inclusive, que eu fiquei pensando muito nesse período de pandemia. Tive vários momentos, várias crises, de falar, poxa, é isso que eu quero fazer? Como que eu quero fazer? Eu quero fazer isso, mas não quero fazer desse jeito. Mas como que eu posso mudar essa coisa aí? Mas isso está amarrado na questão de, por exemplo, as universidades brasileiras, elas foram montadas numa perspectiva europeia, né? A gente teve aqui as pessoas europeia, americana, que as pessoas vieram na década de 70, 80, não tinha muitos lugares que formavam pesquisadores, como doutores e tudo mais. Então, era muito comum você ver pessoas que formaram nessa época, cientistas sêniors hoje, né, que eles saíram do Brasil e foram para esses lugares. E aí, eles trouxeram aquela cultura e tentaram aplicar aquilo aqui. Só que a visão que eu tenho hoje é que várias coisas não evoluíram. Não evoluíram no sentido de pensar em formas de financiamento de pesquisa, pensar em políticas de divulgação científica. Por vezes, você vê pessoas que estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, mas o próprio orientador não agrada, ou não apoia, ou não incentiva que o aluno se dedique à divulgação científica. É uma coisa que eu critico. E se a gente for ver bem, você vê que tem um desmonte, uma falta de manutenção nas próprias estruturas das universidades. Do centro de pesquisa, de montar os laboratórios. E aí vem essa coisa da a divulgação científica meio que não justifica. Como a divulgação científica é feita hoje, ou era feita, eu acho que vou colocar no passado, como a divulgação científica era feita no passado, ou não era feita, as consequências apareceram hoje, né? Aí a gente tem uma dificuldade de emergir em determinados espaços e falar do que a gente estuda e mostrar a importância disso. Sei lá, a própria câmera CCD aí,
Nosso celular hoje tem uma câmera CCD. E a demanda disso foi uma demanda astronômica. Não foi não existe uma pronta entrega de você comprar um telescópio espacial. Pronta entrega é aquele telescópio que você vai ali e vai fazer a sua imagem, a sua fotografia, né? Mas muitos equipamentos que estão em grandes projetos e tudo mais, eles nem existem. Eles são imaginados, eles são idealizados numa situação otimal, e aí engenheiros trabalham para desenvolver isso, astrônomos, físicos, matemáticos, ambientalistas, porque para construir essas coisas, enviar essas coisas, tem uma equipe de pessoas por trás. Mas isso é difícil de justificar, né? Eu quero montar um projeto para lançar um satélite que vai identificar a vida em determinado lugar. Isso aí é legal, mas como que vai ser pago isso? Como que vai ser justificado? Infelizmente, o Brasil demorou a ter essa... Eu acho que está começando agora. Eu tenho tido contato com vários projetos, por exemplo, como o de vocês, relacionado à divulgação. Eu não sei se é apenas de conteúdo científico que vocês falam, no sentido de, é astronomia, vamos falar de física, vamos falar de biologia, vamos falar de química, eu não sei direito como que é, mas é muito legal ver que essas coisas estão surgindo, e aí lá na frente, sei lá, se algum de vocês decidirem seguir carreira científica, vocês já estão mais engajados, vocês já vão entender que tem um impacto e tem uma importância que vocês estão fazendo. E a gente precisa de financiamento para fazer essas coisas, né? E aí, mas é uma coisa que a gente não percebe, a gente está na contramão total. Isso não é específico só do Brasil, isso está acontecendo em vários lugares, desmonte de universidades, falta de pensar em plano de carreira para os pesquisadores, para os cientistas, para as mães pesquisadoras, né? Que isso também é algo muito... um movimento que ainda bem que está acontecendo, essa coisa das mulheres vir fazer a ciência, mas a gente está indo a passos lentos, mas está indo. Eu percebo que a gente está evoluindo, mas precisa ter um financiamento regular e pensado, estratégico. Vamos pensar nisso, vamos entrar num determinado projeto de construção de algum equipamento, satélite, porque a gente vai aprender muito do ponto de vista tecnológico e aquilo vai refletir do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, uma série de coisas. Então, é uma visão otimista e pessimista, né? Pessimista porque eu percebo os problemas e vejo que são muito grandes, mas otimista porque, como cientista, em geral, quando eu enxergo o problema, a gente já está muito próximo da solução. É questão de tempo, é questão de envolver mais pessoas para resolver o problema. Sim. A gente já fez alguns podcasts um pouco mais focados em ciência. Por exemplo, o nosso primeiro podcast foi sobre buraco negro, que a gente inclusive estudou falou um pouco sobre buraco negro. Alguns outros podcasts com outros temas, por exemplo, a gente já conversou com alguns podcasts com algumas artistas que comentam muito também sobre a falta de incentivo e de espaço em relação à cultura, e é tudo muito parecido, eu diria. É algo que, se você analisa bem de perto, essa questão tanto da ciência, da cultura e da arte no Brasil tem essa semelhança da falta de incentivo do governo, da falta de projetos, da falta de... Porque existem pessoas que querem fazer, existem pessoas motivadas e existe uma importância muito grande nessas áreas. Só que a gente não tem espaço para isso acontecer. Eu concordo completamente. Então é meio que desenvolver uma cultura científica, né? De modo... Eu tava pensando nisso. Caramba, se eu quiser fazer um projeto de divulgação científica hoje, eu tenho que pensar tanto em o mecanismo, né? Se vai ser um blog, se vai ser um canal, se vai ser uma página de Insta ou qualquer coisa assim. Mas isso é algo lento, né? Essa coisa de desenvolvimento da cultura científica. Entender a importância das coisas e entender que aquilo reflete no nosso dia a dia, né? Seria muito legal, por exemplo, se vários jornais, ao invés de ficar falando só ali de política, coisa assim, tivesse uma página onde falasse de meia linha, meio parágrafo ali, vamos falar de astronomia, descoberta da semana.
Em algum tempo atrás isso já teve. Mas aí que vem o caso, ó. Hoje em dia, a gente já tem outras plataformas que a gente pode fazer coisa muito legal e que não está amarrado lá naquelas práticas, naqueles modelos que não funcionaram no passado, né? A gente... E aí tem uma coisa que foi bem curiosa. Lembrei, ó. Era essa coisa de divulgação de conteúdos de astronomia fundamental e de coisas frescas, coisas que uma descoberta fresca, a gente fez ontem. Então, essa coisa se você for pensar na parte de cultura científica, o que é fundamental é a parte de você desenvolver projetos para explicar a astronomia fundamental. Explicar o que é uma estrela, explicar o que é espectroscopia, o que é uma galáxia, quantas galáxias existem, como que é a estrutura da Via Láctea. Então, tem esse desenvolvimento da cultura científica é muito mais nessa divulgação de conteúdos gerais. Eu não estou pedindo muito, eu não estou pedindo para falar o que é como que foi aí a imagem do buraco negro. Não, eu estou falando, gente, ó, o que é uma estrela? É isso. E aí eu vejo que tem essas duas frentes de divulgação científica, e essa frente, onde é astronomia fundamental, física fundamental, química fundamental, que são os conteúdos que deveriam ser muito trabalhados agora com essas novas plataformas para o desenvolvimento dessa cultura científica. E aí, eu acho que se eu fosse ministro da Ciência e Tecnologia hoje, o que eu faria? Eu abriria um edital para as pessoas fazerem alguma divulgação nesse sentido de astronomia fundamental, ciência fundamental, não necessariamente astronomia, física fundamental, biologia fundamental. O que é uma célula? Você parar na rua ali e falar assim, o que é uma célula? E também você parar na rua e perguntar, você já viu Saturno no telescópio? Você já viu Saturno a olho nu? Você consegue identificar os planetas no céu? Como que... E não é algo tão difícil de fazer. Eu digo, as pessoas... Já é um assunto curioso, é um assunto que chama atenção, né? Mas precisa ter algum meio, precisa ter um incentivo financeiro para as pessoas enxergarem isso como trabalho. Não apenas pessoas que são cientistas, né? Exato, os cientistas do passado, cara, eles não tinham essa abertura. Eu acho que isso aí vem da cultura das formações antigas, da formação deles, né? Mas a minha formação, por exemplo, eu sou extremamente preocupado. Eu falo, ok, é tão importante para mim, sei lá, parar na rua ali, a pessoa, eu vi Saturno, eu consegui identificar Saturno no céu, olha que bonitinho. Consigo ver as orelhinhas dele ali, que dependendo da posição, ele fica meio um disco ali, uma orelhinha, eu consegui resolver. Então eu vejo que isso aí que falta, desenvolvimento de cultura científica. Então eu abriria um edital e falar, gente, ó, quero ver projetos aí que estão nesse foco de divulgação de ciência fundamental. Ciência fundamental. E aí, mas esses projetos precisam ser continuados. Isso não deve ser restrito a governos, né? Transição de governo municipal, não, tem que ser uma coisa, e talvez o caminho para isso seja uma fundação, criar uma fundação que ela seja o guarda-chuva desses projetos e vá distribuindo os recursos, né? Sim, inclusive outra questão que eu acho que dá para fazer um paralelo com as nossas entrevistas com os artistas, é essa questão da arte vista apenas como um hobby, que eu acho que também foi comentado que acontece também com a ciência. É engraçado a gente parar para pensar que áreas que muitas vezes podem ser vistas como tão contrárias, porque são áreas que mexem com... que geralmente são colocadas como contrárias, como um conhecimento mais exato e uma questão mais de expressão, são tão parecidas em alguns pontos. Pois é, cara, eu tive uma discussão com um amigo falando exatamente essa coisa. O que a gente faz é arte, o que a gente faz em termos de descoberta, a gente tem uma abstração e tal, mas tem aí a discussão, a conclusão que a gente chegou, aí não chegou com conclusão nenhuma, mas a gente entendeu que a parte de descoberta científica, ela tem um método, ela tem uma metodologia que é seguida, tem as perguntas que deveriam ser respondidas ao longo do caminho, mas tem sei lá, vamos supor que eu faça uma ilustração do que
de como é esse planeta que está ao redor dessas binárias evoluídas aí. Tem a parte artística, tem uma maneira bom, eu acho que é o seguinte, a parte científica vem mais com os métodos de você tentar materializar o mundo que você tem contato, né? Eu tenho contato aqui, eu consigo ver que tem uma árvore ali, eu consigo ver que tem uma estrela, eu consigo ver que tem um planeta, eu consigo ver... Mas muitas dessas coisas, elas precisam ser materializadas. O ser humano tem uma necessidade, né, de tentar materializar as coisas. E aí a arte vem com essa... Não quero colocar aqui como uma função, né? Mas ela vem como um meio de fazer isso. Então a ciência vem com a parte dos métodos, de vamos analisar desse jeito dado, espectroscopia, fotometria, blá blá blá, interferometria, foram os termos que a gente falou aqui hoje, né? E aí a arte vem como ela é por ser, como ela é, e às vezes tem umas comunicações muito fortes, né, com essa parte científica. Eu queria saber, o que você acha, já que você está falando sobre ensino básico, né, falar em jornais, divulgar esses conhecimentos básicos. Eu queria saber o que você acha sobre, por exemplo, ter uma matéria de astronomia no ensino fundamental, no ensino médio. A gente aprende um pouco de astronomia, né, mas em ciências, por exemplo, no fundamental e em física. Mas o que você acha de, por exemplo, ter uma matéria, astronomia, vamos do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, a gente fala sobre astronomia em si? Pois é, cara, talvez pensando um pouco nisso, tá vindo aí já, né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela tem ali nos protocolos, ou nas sugestões, nas recomendações de conteúdo, de como as coisas deveriam ser trabalhadas em sala de aula, mas a minha preocupação é que é o seguinte, ou seja, está contemplando essa coisa de ter os conteúdos de astronomia, conteúdos de ciência e tudo mais. Mas, será que, às vezes você vê algumas sequências didáticas que o pessoal coloca aí para ser feita em sala de aula, ou quando aquele conteúdo for ensinado, mas será que todas as escolas do Brasil, aí não apenas escolas particulares, será que tem condições? Será que tem laboratório? Será que tem cadeira? Será que tem comida? Entende? O grande problema é que, muito interessante ter, mas será que vai ser quais são as dificuldades, quais são os meios de chegar e falar, ok, é muito interessante para desenvolver essa cultura científica aí e tal, mas a gente está discutindo coisa muito básica ainda, em termos estruturais, para as pessoas terem acesso ao conhecimento. Então, além disso, tem a questão da própria formação dos professores, né? Por vezes, os professores de ciências são formados em biologia, e aí eles têm viés de conteúdo, né? Em geral, eles às vezes ensinam, tem professores que conseguem ensinar, mas é uma dificuldade muito grande de ter explicar os conteúdos, não apenas de astronomia, mas de física, e dar uma balanceada, sabe? Então tem a questão da formação, que por vezes, eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, todos os professores que eu tinha que falava todos os professores que eu tive de ciência, que, né, acho que até o ensino fundamental, coisa assim, é ciências, né? Aí depois você vai falar, que é física, que é química, mas tá tudo junto, tudo é ciência. Mas E aí eu acho que a dificuldade é isso, que as formações também são muito engessadas, extremamente, os currículos dos professores, né? E aí às vezes o professor tá no Instituto de Física aqui estudando, faz a licenciatura dele, que permite ele dar aula e tudo mais, mas aí fica difícil de transitar. Às vezes dentro da universidade não tem projeto que integra, que as pessoas vão se conhecendo e desenvolvendo projetos de ciência junto, apesar de um ser de biologia, outro ser de matemática, outro ser de química, enfim. Eu vejo que não é apenas colocar um conteúdo ali no currículo que vai resolver. Eu acho que precisaria de algo mais, um projeto mesmo, um projeto educacional, pensando nas dificuldades para aquele conteúdo chegar, para aquele conhecimento chegar, aquela idealização chegar até, sei lá, a gente tem lugar que as pessoas vão estudar e eles vão para a escola de barco. Como assim, né? Então, como que... enfim. Considerando a diversidade das
situações do ensino do Brasil é complicado considerar, realmente. Bom, Elielson, você tem alguma consideração final? Algo que gostaria de acrescentar? Bom, a minha consideração final é mais nessa coisa, que a gente faz toda a ciência, a gente aprende bastante coisa, aprende bastante química, matemática, física, biologia, mesmo curso de astronomia, né? Sobretudo, eu que gosto dessa parte de exoplanetas, tem uma área também que foi desenvolvida, tá sendo desenvolvida, que é a área da astrobiologia, né? Que é uma área bem interdisciplinar. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que estudam astrobiologia, que tem um contexto astronômico, tem um contexto biológico. Eu quero dizer que é muito gostoso estudar essa coisa. Eu adoro estudar todos os fenômenos, aquela coisa e tudo mais. E eu gostaria de incentivar as pessoas a seguir essa área, né? Essa área científica, essa área científica, não a área acadêmica. Isso no contexto da crítica que foi colocada no meio da conversa aqui. Então, a gente buscar meios, a gente precisa buscar meios de fazer aquilo que a gente gosta, e eu gosto de fazer ciência. Eu não gosto da academia, eu gosto de fazer ciência. Já encontrei vários amigos que têm essa mesma visão, essa visão que a parte acadêmica é extremamente engessada e tem algumas coisas que precisam ser mudadas logo. A gente tem que mudar logo, mas quem vai mudar é a próxima geração, né? A gente sempre tem um processo contínuo de passar bastão. A gente vai passando bastão e vai resolvendo os problemas aos poucos. Em geral, as grandes soluções, elas demoram. Às vezes a gente identifica o problema e vai ali caminhando. Todo dia a gente resolve um pouco. Eu costumo dizer que, da mesma maneira que a gente dorme com um problema, é como, sei lá, tô dormindo aqui e tem um problema do lado. Aí um dia eu pego esse problema e coloco ele lá no pé da cama. Outro dia eu pego e coloco, vou transferindo. Aí quando eu olho ali e falo, caramba, já não existe mais aquele problema, ele caiu da cama. Aí você vê que tem outro problema do lado. E eu vejo que na parte científica hoje, você tem os problemas científicos que você precisa resolver, mas tem problemas também estruturais, problemas que vão desde pensar na própria universidade, o que você vê como uma boa universidade, com infraestrutura, investimento em pesquisa e tudo mais. Então a mensagem é isso, mas não desanime. A mensagem que eu passo é essa: considerações finais. É muito gostoso fazer o que você gosta e é muito gostoso fazer ciência. Eu adoro fazer ciência. Eu tô desenvolvendo com um amigo aqui da ECA, Escola de Comunicação e Arte, um personagem. Eu tô criando, ele trabalha lá com as animações dele e tal, e a gente tá criando um personagem que vai ser o Eli, o Eli animado. E aí tem um concurso que tá rolando aí, a ideia é de fazer esse projeto piloto para divulgar, né? Para divulgar no caso, a minha pesquisa, de fato, que eu faço aqui. Que aí tinha uma seleção aqui interna, a gente não passou, mas serviu pra gente aprender pra caramba e alimentar essas ideias, a ideia da divulgação científica. Depois eu mando pra vocês terem uma noção. E ajudar a divulgar também, aproveitando o momento. E obrigado pelo convite. Então, muito obrigada por aceitar o convite, participar e ter essa conversa com a gente. E muito obrigada a vocês também que sugeriram os temas e estão assistindo os nossos podcasts. Até mais. Tchau. Tchau.